Agora vamos fazer esse terceiro aqui. E depois o quarto e vamos encerrar a aula, é rapidinho. Olha lá. Um próton é submetido a essa expressão aqui é do raio. Aqui, lembre, não é a velocidade, aqui é a diferença de potencial, a DDP, tensão elétrica, que os íons, né, são submetidos para você ter a velocidade desse feixe de íons e para ir para o espectrômetro propriamente dito, né, para fazer a análise espectral. Então aqui no caso é esta parte aqui da fórmula aqui que a gente fala aqui de fazer o raio sem saber a velocidade, porque aqui não é o V, aqui é a tensão elétrica, a diferença de potencial elétrico, o V. M é a massa, a carga e o campo magnético. Então vamos lá. Um próton é submetido a uma diferença potencial de 1,2 volt, bem baixo, né? O que vai acontecer com isso? Vai dar um raio pequeno, né? Certo? Essa é a ideia. Se eu puser uma tensão elétrica maior, eu vou ter um raio maior, né? A questão é o quadrado aqui, a raiz quadrada, né? Então, à medida que a tensão elétrica aumenta, vai aumentar o raio da trajetória. É isso aí? É isso aí. Agora, se mantiver tudo igual, né? Então, está sujeito a uma diferença potencial elétrica de 1,2 volt e entra na região do campo magnético, vertical e para baixo, com 1 Tesla de intensidade. Calcule o raio da trajetória deste íon, dado a carga dele e a massa dele. É um próton, né? É aquilo que fala. Então é isso aí. Vamos colocar os valores aqui. A tensão elétrica, acho que eu vou descrever aqui, DDP, diferença de potencial elétrico. Também às vezes é usado letra grega epsilon, assim. É 1,2 volt. Porque V aqui fica meio confuso, né? Mas enfim, peguei a fórmula aí que está aí, isso aí, né? Padrão. É bom a gente manter a fórmula, o padrão de escrita, porque... né? Então, olha lá. Agora a carga elétrica e o campo magnético. 1 Tesla. E a carga e a massa não vou colocar aqui, já vamos pôr direto. A fórmula é a raiz de 2mv. Então, 2 vezes o momento linear dividido pelo Q vezes o quadrado do campo magnético. Então, o raio vai ser aqui raiz de 2 vezes a massa. A massa está aqui, ó, 1,7 vezes 10 a menos 27. Multiplica a tensão elétrica, que é o 1,2 volt, e divide tudo pela carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E multiplica pelo quadrado do campo magnético. O campo magnético é 1, então pus 1 inclusive justamente na ideia de facilitar, porque como é 1 ao quadrado, então uma maravilha, nem precisa pensar nesse valor aí. Aqui na hora de fazer na calculadora, não esqueça de pôr aqui um parênteses. Aqui precisaria ter um parênteses se aqui não fosse 1, fosse uma outra coisa que você fosse pôr. Mas vai ter que pôr de qualquer forma, porque eu estou usando a calculadora do computador e ela precisa ter um parênteses, senão vai dar pau aqui. Então eu vou colocar com outra cor e, logicamente, você escrevendo parênteses teria que ser colchete ali, né? Certo? Mas deixa assim mesmo aí. Não, vamos acertar isso aí. Pô, aqui eu ponho colchete. Um colchete meio arredondado, mas tá legal. E agora, assim, olha lá. Então agora dá pra gente fazer na calculadora. Liguei a criança, que essa aqui é melhor porque você aperta os botões na sequência da operação. Então, olha lá.
Se você tiver uma dessa, é melhor. Raiz, abre o colchete, né? Aí 2 que multiplica 1,7 exp aqui, ó, vezes 10 aqui, a menos 27, então você põe menos e o 27, multiplica 1,2, aí você faz o dividido por, e essa minha aqui não precisa ter o parênteses azul, 1,6 exp a menos 19, e aí 1 ao quadrado, né? Então fecha o colchete e dá o igual, olha lá o valor. Você fala, nossa, mas é muito pequeno, rapaz. É verdade, hein? Mas para nós, né, seres humanos, é muito pequeno. Para um próton não é, mas, né? Então vamos escrever o resultado aqui. R é igual 0,123 zeros, e aí o 59616 metro. Isso se você colocar em milímetro, puxa vírgula 3 casas, então o raio 0,16 milímetro. Tá vendo? Como é que faz para aumentar esse raio? Porque desse jeito é muito pequeno, né? Como é que vai fazer? A questão fisicamente, pensando do espectrômetro de massa, você tem que ter uma tensão elétrica maior. Se eu pegar e mudar, por exemplo, para 1000 vezes esse valor, como é que fica? Muito fácil. Vem aqui na calculadora, eu vou fazer só aqui para você ver. Aonde está aqui 1.2, tá vendo? E aí vai o dividido por, eu vou apertar o Shift e o deletar, que é para inserir, tá vendo? Inserir. Aí eu vou colocar o 10 elevado à terceira para ser 1000 vezes maior que isso. E agora faz a conta. Agora já aumentou bem o tamanho do raio. Você fala, pô, mas ainda está pequeno, hein? É verdade, ó. Aqui, ó, subiu uma casa, né? 10 vezes maior. E um pouco mais do que isso aí, 50 vezes maior mais ou menos. Porque aqui é 1, então para ter 5 aqui, 50 quase vezes, mas não deu bem porque aqui é 16, mas veio para cá. Quer aumentar mais? Perfeito, vamos aumentar mais, aumentando o potencial elétrico ou diminuindo o campo magnético, né? Então aqui 1.2 vezes 10 a 6, vamos botar megavolt, porque eu pus aí 1000, então 1.2 kV. Vamos pôr 1.2 megavolt, 10 a sexta. Aí agora já ficou 0,1596 metro, então 15 centímetros, 16 centímetros. Aí já ficou um tamanho mais ou menos bom, tá vendo? Então aí você tem que fazer o ajuste, logicamente, o fabricante do espectrômetro de massa tem que fazer todo o ajuste, e cada tipo de substância que vai fazer análise precisa fazer ajuste de tensão elétrica e campo magnético e tal, essa coisa, né? Essa é a ideia aí, beleza? Então aqui nós pegamos aqui, chegamos no resultado desse raio que está aqui, ó. O exercício é com esse número que está aqui, né? Certo? O exercício é esse aí. Agora vamos fazer o próximo. O próximo aqui, qual será a velocidade? Vamos encerrar a aula já. Qual será a velocidade de uma partícula carregada submetida a um campo de 2,3 newton, campo elétrico de 2,3 newton por coulomb, e submetida a um campo magnético de 1 Tesla? É só pegar e fazer a conta aqui. V é E sobre B. É no caso ali do seletor de velocidades, né? Quer dizer, para você ter uma velocidade específica de todos os íons que tiverem com aquela velocidade é que vão entrar no espectrômetro de massa, propriamente para ser analisado, né? Então, vamos pegar e fazer o cálculo aqui. Então, deixa eu deslocar um pouquinho para cima a tela. Esse é o número 4, vamos fazer com tinta preta. A velocidade, vem o campo elétrico 2,3, né? Newton por Coulomb, e o campo magnético 1 Tesla. Então qual vai ser a velocidade V? É a razão E sobre B. Então 2,3, está tudo no SI,
Newton por Coulomb é a unidade do SI do campo elétrico e o Tesla é do campo magnético. Então é justamente 2,3, né? Metro por segundo. Uma velocidade muito baixa, né, para partículas subatômicas, né? Mas, quer dizer, é só um exercício, quer dizer, você quer mais alta velocidade, campo elétrico maior ou campo magnético menor, essa é a ideia.